Então, essa aula 18, vamos falar sobre los olvidados. Los olvidados, quer dizer, os esquecidos. Por quê? Porque são alguns tópicos que geralmente eu não ensino em métodos A, mas que frequentemente eu preciso em métodos B. Porque antigamente em métodos A eram 3 aulas por semana, então dava para ensinar muito mais conteúdo. Aí como passou para 2 aulas por semana, então teve que cortar muita coisa. Então esses tópicos eu não lecionava, mas como estou vendo que vai dar desse semestre com videoaula, então eu vou ensinar essas coisas que normalmente ficaram esquecidas. Vamos lá. Primeiro, a função degrau. A função degrau a gente usa normalmente como se todo mundo já soubesse. Então, talvez vocês tenham visto em algum outro curso, mas eu vou explicar aqui. É uma função, também é chamada função θ de Heaviside, ou então S de t, pode ser θ, né? E esse S ele é zero se o t for negativo, se o t for positivo é 1. E aqui, esse t igual a zero é meio, ou pode não ser definido, dependendo da pessoa que use, não é consenso. Certo? Então é usada a letra S e também é usada a letra θ para representar essa função. É uma função assim, né? Por exemplo, aqui é o S de t menos A. Quer dizer, onde o argumento for zero, é que tem um ponto de divisão. Antes ela é zero e depois ela é 1. Certo? Então ela é bastante usada, ainda mais que a derivada dela é a função delta, né? Porque a derivada é a inclinação da curva. Aqui ela é zero, então aqui é uma reta, né? Então a derivada desse ponto aqui é zero, no lado negativo. E para cá a derivada também é zero, mas aqui a derivada vai para infinito, né? Porque você tem uma mudança finita dividido por um zero, né? Por uma largura zero. Então isso vai para o infinito. Então a derivada da função S, da função degrau, é a função delta. Então ela é também uma distribuição, porque isso aqui não é uma função, né? É uma coisa muito esquisita. Então é a distribuição, quer dizer, ela é bem definida dentro da integral. Então se você pegar, por exemplo, aqui é uma sequência função degrau, né? Quando n tende para infinito, essa função aqui vai tendendo para dessa forma, né? Aqui no caso está no zero. Então, quando você substitui aqui, faz o limite, né? Com uma função teste aqui, esse limite aqui vai tender para n tendendo para o infinito para essa função degrau, né? Que no fim das contas, como S não é zero, a partir do zero, né, de onde zero é a função, então fica a integral que era de menos infinito a mais infinito, vai ficar de zero a mais infinito, né? Porque aqui o S é zero nas partes negativas. E aqui você vê que dá, né, isso daqui realmente tem essa forma, porque veja bem, quando x for menos infinito, o arco da tangente de menos infinito é quando o arco é menos π sobre 2, né? Então, menos π sobre 2, aí por π vai dar menos meio. Então, meio menos meio dá zero. Então, ela dá zero lá em menos infinito. Em mais infinito, o arco que a tangente dá infinito é π sobre 2, né? Então, π sobre 2 por π dá meio, meio mais meio dá 1. Então, dá 1 aqui, né? E no zero dá meio, né? O arco cuja tangente é zero, né? Então, dá zero. Então, fica essa função aí, ela é assim, ela vem, só que ela vai subindo gradualmente, né? Até ir para o 1. Mas aí quando você faz o n tendendo para infinito, é como se estivesse fazendo uma mudança de escala no eixo do x, aí ela vai ficando cada vez mais íngreme, né? Mais áspera até, fica dessa forma, vai ficando assim, aí cada vez vai ficando mais áspera a subida aqui assim, né? Quando o n tende para infinito, então fica dessa forma. Então, o Sn lá no Butkov tem essa dedução, eu não vou explicar os detalhes, né? Isso daqui tem relação com transformada de Laplace, né? Porque, tudo bem, depois eu falo. Então, uma aplicação, por exemplo, você tem o seguinte problema, x vezes y' igual a zero. Então, quer dizer, se o x for diferente de zero, o y' é zero. Y' é zero, então a solução y é uma constante. Mas para x igual a zero, o y' não precisa ser zero. Então, lembrando que x vezes Δx é zero, que a gente mostrou, né, no vídeo passado, x vezes Δx é zero. Então, quer dizer, o y' pode ser o Δx, né? E se o y' for o delta, então o y vai ser o s, né? A função degrau, né? Porque aí você derivando o y' aqui dá zero e a derivada da função degrau dá um delta.
Vai ficar C2 vezes delta. Aí quando você multiplicar pelo x, né? X vezes o delta dá zero. Então fica dessa forma. Ou seja, a solução desse problema aqui, apesar de ser uma equação de primeira ordem, tem duas constantes de integração, tem duas constantes arbitrárias, C1 e C2. Né? Então a solução é uma reta constante antes do zero e a partir do zero uma reta constante numa outra altura. Então, quer dizer, pode ser a mesma altura, pode ser altura diferente, certo? Então, é uma aplicação interessante essa. Outra coisa importante é a função gama. Função gama é definida assim, o gama de n mais 1, quando n for inteiro, é n fatorial. Então, a função gama é uma forma contínua, uma função contínua, que calha, quando o valor é inteiro, fica sendo a função fatorial, entendeu? Então, a extensão da função fatorial, só que vale também para os números que não são inteiros. Então, essa função gama é essa aqui, é dessa forma, que vem da transformada de Laplace CV, né, que seria a transformada aqui. E a transformada do 1 fica o n fatorial. Então, o gama é dessa forma. E vou mostrar para vocês que realmente, se o gama for dessa forma, ele tem essa propriedade. Por quê? Porque se você integrar aí por partes, você faz t elevado a x menos 1 igual a u, e então o du vai ser a derivada disso, né? E o e menos t dt é o dv. Então o v vai ser a integral que é menos e elevado a menos t. Aí integrando por parte dá u vezes v, né? Que é isso aqui, de 0 a infinito, menos v du, né? O v du. O v é negativo, menos com menos fica mais. Então fica aqui. Integral de v du. Então o x aqui é constante, né? Está integrando em dt. V, que aqui é o v, e o du. O du é isso aqui. Faltou o dx aqui, né, gente? Faltou o dx aqui. Tem que ter o dx. O dt, né? Tem que ter o dt. Então o dt eu botei aqui, esqueci de botar aqui. Vou ver se eu lembro aí para botar a errata quando for editar. Então é dessa forma. Aí aqui, veja bem, quando o t for para infinito, esse termo aqui, o t vai para infinito, mas o exponencial é mais forte do que o polinômio. Então o exponencial cai para zero muito mais rapidamente do que o polinômio, isso aqui vai para zero. E quando for zero, aí t elevado a x menos 1, né? O t é zero, então aí dá zero. Então esse termo aqui some. E esse daqui fica x menos 1, mas essa integral aqui é essa mesma integral aqui, só que onde tem x menos 1 está x menos 2. Então é o gama de x menos 1. Então o gama de x é x menos 1 vezes o gama de x menos 1. Né? Então, por exemplo, n menos 1 fatorial é igual a n menos 2 fatorial, n menos 2 vezes o gama do n menos 2. O gama do n menos 2 é n menos 1, n menos 3 fatorial. Né? Então fica n menos 2 vezes n menos 3 fatorial. Né? Então, aí tem que mostrar que para no zero. Então, gama do 1 é o zero fatorial, né? Então, fazendo x igual a 1 aqui, fica zero, né? T elevado a zero dá 1. É integral do exponencial mesmo, com menos na frente, de zero a infinito. Quando t for para infinito, aqui dá zero, né? Elevado a menos infinito vai para zero. Aí menos com menos dá mais, quando t for zero dá 1. Então dá 1, que é o próprio zero fatorial. Então você vê que quando for inteiro, né, obedece essa relação aqui, e também o gama do 1 é o zero fatorial. Né? Então bate tudo. Né? Então os valores para inteiro positivo dá tudo certinho. Coincide com a n fatorial. Aí você vê que a notação esquisita que os matemáticos insistem em manter, né? Porque se fosse o n fatorial, para que botar? Podia ser o gama do n ser o n fatorial. Aí eles botam a função π com a letra π maiúsculo. O π do n aqui é o n fatorial. O π do n é igual ao gama do n mais 1. Pomba, umas coisas tudo dependente uma da outra. Para que tanta notação para a mesma coisa, né? Podia usar o n fatorial mesmo para tudo. Mesmo para funções contínuas e ficaria mais simples. Então o gráfico dessa função gama é assim. Vocês procurarem na internet, né, função gama. Então ele aqui, ó, de 1 para cima dá o fatorial, né? 1 fatorial que é 1, o 2 fatorial que é 2, né? Aí vai subindo, né? Cresce malucamente, né? Agora para a região aqui negativa, você vê para inteiros negativos, ela vai para mais ou menos infinita, ela fica indefinida, né? Dos inteiros negativos. Então tem essa relação. Isso aqui a gente vai usar essa função em métodos B, né?
estudando as funções de Best, a gente vai usar isso aqui. Então vamos ver agora expansão em séries de cosseno, terceiro tópico. Primeiro, expansão em série de cossenos, 3A. Então primeiro vamos relembrar o que é uma função par. Uma função par é assim. O lado de cá é o espelho do lado de cá, entendeu? Se você bota um espelho aqui, um lado é igual ao outro. Isso que é a função par. Porque o f de menos x é igual ao f de x, né? Então aqui, ó, para menos 3 é igual ao valor para 3, mais 3. O valor de menos 2 é o valor de 2. Então fica assim, né? Ó, direitinho. E uma função ímpar é o contrário, né? O ímpar, o f de menos x é menos o f de x. Então, você reflete, você pega isso daqui, reflete no espelho para cá e depois reflete no espelho para cá. Faz duas reflexões, para cá e para cá. Então, rebate, né? Então, isso é que é uma função ímpar. Quer dizer, só olhando é importante, é, se vocês terem essa noção conceitual, né? Só olhando assim, você vê se a função é par e se a função é ímpar, né? Então aqui é a função par e aqui é a função ímpar, né? A ímpar é dessa forma, ou então dessa forma aqui, pode ser aqui também, né? Porque o lado de cá você reflete e rebate, né? Então fica assim. Então aí eu quero fazer a expansão em série de cossenos. Então imagine que você tem uma função agora que ela não é nem par nem ímpar, é uma função assim de uma forma genérica. Aí, mas eu quero trabalhar com ela somente de 0 até L. Por exemplo, você tem uma barra, né, que você quer aquecer uma barra, o comprimento da barra é 0 a L, ou então você tem uma barra que você quer carregar, né, e quer saber como é que fica o potencial elétrico da carga. Ou pode ser nem ser uma barra, pode ser uma placa, né, que não dependa da outra coordenada. Então você tem essa função, eu preciso fazer uma expansão só nessa região aqui de 0 a L, não me interessa a região de cá, né, só de 0 a L. Então eu posso expandir tanto em seno como cosseno, entendeu? Eu posso supor, fazer de conta que L é uma função par, né? Porque o lado de cá eu não vou usar mesmo. Então você faz aqui a extensão simétrica. Eu pego o lado de cá e faço de conta que o lado de cá vai ficar assim. Então aqui está a expansão. Eu vou expandir em série de cossenos, só vou usar os cossenos, então não tem o BN e o AN é dado por isso. Então veja bem que o F, eu estou supondo que o F que é par, né? Mesmo que ele seja dessa forma, eu vou esquecer esse lado de cá e vou pegar essa extensão. Então, eu suponho que ele é a função par. Como é uma função par multiplicada por uma função par, multiplicar por cosseno, que também é par, né? Então, continua simétrico. Então, continua a função par. Então, se é par, então, integrar daqui até aqui é duas vezes a integral de cá para cá, né? Porque a integral daqui para aqui é igual a integral de cá para cá. Então, fica duas vezes a integral de 0 a L. Então, aí eu vou usar aqui nas minhas contas somente a integral aqui de 0 a L, lado positivo, entendeu? Agora, expansão em série de senos. Eu vou supor de que ela é ímpar. Então, vou pegar isso daqui e rebater para o lado de cá negativo. Certo? Então, é a função... Você vê que quando é função ímpar, ela passa no zero aqui, né? Quando ela é par, a derivada aqui é zero. Então, geralmente, quando você precisa que na borda a derivada seja zero, você expande em função par. Quando você precisa que a função é que seja zero na borda, então você expande como se fosse função ímpar em série de seno. Série de seno é assim, só tem os senos, né, que é dado por isso. Então veja, o f é ímpar, mas o seno também é ímpar. O seno também tem essa forma, né, que é positivo, aqui é negativo. Então aqui positivo vezes positivo dá positivo, e aqui negativo vezes negativo dá positivo. Então o seno vezes o f, seno vezes o F estou considerando que é ímpar vezes ímpar dá par, né? É só pensar em, por exemplo, x ao cubo vezes x à primeira dá x à quarta. Então, x ao cubo e x à primeira são funções ímpares, e x à quarta é função par, né? Então, ímpar vezes ímpar dá par. Então, aqui fica sendo uma função par, então a integral do seno vezes isso vai ser igual à integral do seno vezes isso aqui. Então, eu pego duas vezes de 0 a L, a mesma coisa que o outro, entendeu? Aí faço a integral aqui em seno, né? Aí só uso esse trecho que me interessa, de 0 a L, não interessa o resto. Aí faço a expansão em seno. Quer dizer que nessa região aqui, né, a expansão vai se aproximar dessa forma aqui, nessa região. O resto não interessa, né? Então é isso aí. Quarto, teorema fundamental da álgebra. Esse é uma coisa assim mais de matemática. Existem várias maneiras de se provar o teorema fundamental da álgebra, mas eu acho esse legal porque usa os conhecimentos que a gente aprendeu aqui no curso. E é um teorema bem fundamental, bem amplo, bem poderoso, e a prova é bem fácil.
Então isso aqui eu tirei do Spiegel, o livro do Spiegel, a página 189. Então, primeiro, para o teorema fundamental da álgebra vai ser o segundo. Eu vou provar três, né? Vou demonstrar três aqui. O segundo vai ser o fundamental. O terceiro, o final de tudo, é para mostrar que qualquer polinômio de ordem n tem n raízes. Então, esse é o que a gente vai chegar, né? Então, primeiro, o teorema de Liouville, ele fala que para todo z, como esse z era minúsculo, eu corrigi, peguei a versão errada, é z minúsculo, pertencente aos números complexos, se f de z for analítica e se f de z for limitada, quer dizer, não vai para infinito, f de z não vai para infinito, então f de z é constante. Ou seja, toda função, se tiver uma função complexa que não vai para infinito em canto nenhum do plano complexo, então é uma constante. Só funções constantes é que não vai para o infinito em canto nenhum. Se a função der uma guinadinha, der uma variadinha, então em algum ponto lá ela vai para infinito, certo? Por exemplo, você pode pensar, e se eu fizer uma função que seja como um seno ao longo dos reais e um cosseno ao longo dos imaginários? Ela nunca vai para infinito. Mas então não vai ser uma função de x mais y. Você não consegue fazer uma função que seja função, né, dos dois agrupados, x mais y, e essa função não ir para infinito em algum canto, só se ela for constante. Aí você fala, mas uma função constante não é função de z, porque, por exemplo, é f de z igual a 3. Então não é f de z porque z não aparece. É assim, se você pegar o gráfico, que nem o gráfico, no caso dos reais, você tem assim, uma função que é uma reta horizontal. Então essa função horizontal, por exemplo, f igual a 3. Ela não depende de x, mas você diz que é a função de x, que é 3, que é constante. Certo? É a função constante. Então vamos considerar, aqui é o plano complexo, eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B genérico, né? E aí eu vou fazer um círculo, vou integrar ao longo de um círculo aqui de raio R. Então eu tenho que o f de B menos a função de A, esse f, essa função que é analítica e que é limitada, né? Então, usando aquele teorema de Cauchy, é 1 sobre 2πi, f de z dz, z menos b para cá e z menos a para cá, certo? Aí eu pego e tiro o denominador comum, ou se pensar de outra forma, multiplico aqui por z menos a em cima e embaixo, multiplico por z menos b em cima e embaixo, aí z menos a menos z menos b, o z cancela, fica b menos a. Então é isso daqui, tá? Aí o módulo de z menos a, o módulo é a distância, né? Do z, o z está aqui, ó. O z, onde eu estou integrando aqui, ao longo desse circuito, né? Então a distância do z até o a, o módulo de z menos a é a distância, né? É o raio r, esse raio r que eu vou fazer tender para infinito. E o z menos b é z menos a mais a menos b, né? Que é menor ou igual a z menos a mais a menos b, porque o módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos, né? Porque aqui pode ser que um seja positivo e o outro seja negativo. Aí pode cancelar um com o outro e dar zero. E aqui não. Por exemplo, você tem aqui 3 mais menos 3 dá zero, certo? E aqui módulo de 3 mais módulo de menos 3, o módulo de menos 3 fica 3, então dá 6, certo? Então esse daqui é sempre menor ou igual ao de cá. E o z menos a é o r, né? Aí R, esse raio daqui, esse raio com certeza, como mais uma coisa positiva, ele é maior do que, por exemplo, R sobre 2. Por que eu escolhi R sobre 2? Podia ser R, mas R sobre 2 também serve, né? Então isso aqui é maior do que R sobre 2, por exemplo. Aí eu vou pegar agora o módulo disso. Por que eu pego o módulo? Porque o menor valor do módulo é zero, né? Se esse módulo for menor ou igual a zero, então ele é zero, porque negativo ele não é. Aí eu pego o módulo daqui, todo mundo. O módulo de I é 1, certo? Porque o módulo, lembra que o módulo é a distância, até a origem, né, no caso. Então o módulo do I, o I está na distância 1. É só multiplicar I vezes menos I, né? Que dá 1. E aqui o módulo dessa integral. Aí o módulo dessa integral é menor ou igual a esse B menos ao valor máximo de f de z, né? O máximo que pode dar aqui em cima é o máximo de f de z vezes o comprimento do círculo inteiro, né? Porque eu vou sair integrando, né? Cada valor aqui vezes a distânciazinha aqui, o dz, dz, certo? Aí o valor do f vai variando. Mas se eu pegar o máximo valor de f que acontece aqui nesse ciclo, o valor máximo dele, e sair multiplicando tudo pelo valor máximo, vai ficar o máximo vezes 2πr, que é o comprimento do círculo, certo? Aí tem esse 2π daqui de baixo, e o z menos a é o r. Z menos a é o r.
Agora o z menos b é maior do que esse r sobre 2. Se esse número é maior do que esse, então isso daqui tudo é menor do que esse, né? Porque você tem 3 maior do que 2, 1 sobre 3 é menor do que 1 sobre 2. Então, garantidamente, esse valor é menor do que esse. Aí você ajeita isso daqui, 2 com 2 cancela, π com π cancela, r com r cancela, sobra o r aqui embaixo, né? Então fica isso aqui, esse valor. Então quer dizer que esse módulo aqui de fb menos f de a é menor ou igual a 2 vezes o valor máximo da função desse contorno, né? Ela tem o máximo porque ela é limitada. Por hipótese, a gente supôs, né? Se ela for limitada, isso acontece. Se não for limitada, já não dá para dizer, né? E o b menos a também aqui são dois pontos no plano, né? Então são pontos mortais aqui, não vai para o infinito, estão no infinito não, estão bem comportadinhos aí. E o r que vai para o infinito. Quando o r for para o infinito, isso daqui vai para zero, né? Porque aqui é limitado, o m é limitado também, né? Porque a função é limitada, então aqui vai para zero. Então quer dizer que quando tender para zero isso daqui, o f de b é igual ao f de a. Certo? Então é claro, o f de b é uma constante, não está dependendo do z, é o f do b e o f do a são constantes, então eles são iguais. Então se o f de z for analítica quer dizer vale isso daqui, né? Esse teorema de Cauchy, e for limitada, quer dizer existe o m máximo. Então o f de b é igual ao f de a. Então ela é constante. Certo? Então, provado, né? Bonitinho, quer dizer, é uma prova muito interessante, né? Quer dizer, você mostra que as funções complexas, toda função complexa vai para o infinito em algum canto aí, a não ser que seja constante em todo plano complexo. Agora o segundo teorema. Teorema fundamental da álgebra. Fundamental diz o seguinte: toda equação polinomial, um polinômio de ordem n, tem pelo menos uma raiz. Se o n for maior que zero, certo? Porque um polinômio de ordem zero é constante, então não tem raiz. Se for, né, P0 igual a 3, não tem raiz, não dá zero. Mas se ele for por exemplo, 3x mais 2 já tem uma raiz. Qualquer que seja, o polinômio tem uma raiz. Por quê? Porque se ele não tivesse uma raiz, então você poderia definir uma função complexa f de z que seja 1 sobre o polinômio. Aí, como o polinômio não vai para zero, então essa função ela nunca iria para infinito, no plano inteiro. Então ela seria analítica ilimitada. Né? Se ela é analítica ilimitada, então ela é constante. Então a única opção é que seja constante. Então é impossível você ter um polinômio que não seja constante, né? E que não tenha zero. Todos eles têm pelo menos um zero para garantir o teorema anterior. E aí o último. Então esse é o teorema fundamental da álgebra. Tem outras maneiras de provar. Vocês olharem na Wikipédia, vocês acham. Agora, todo polinômio de ordem n tem exatamente n raízes. Aí a prova vem assim. Ele tem pelo menos uma raiz alfa 1. Se ele tem uma raiz alfa 1, então você pode, né, fatorar. Botar aqui o Pn é z menos alfa 1 vezes um polinômio de ordem menor, n menos 1. Mas aí o polinômio n menos 1 também tem mais uma raiz alfa 2. Então vai ficar z menos alfa 2 vezes o Pn menos 2. Aí você vai até o n0, né? Aqui você vê que somando o índice do P com o índice daqui dá sempre n, né? n menos 1 mais 1 dá n. Aqui n menos 2 mais 2 dá n. Então quando aqui chegar no zero, aqui vai ser n. Então tem n raízes, né? Exatamente n raízes. Aí você diz, pô, mas como é que você prova que você pode fatorar? Deve ter uma prova mais complicada. A prova é o seguinte: você pega o Pn, é Pn de z menos Pn de alfa 1, porque o Pn de alfa 1 é zero, certo? Então você escreve aqui na forma da somatória, certo? Então aqui, que é o mesmo polinômio, então os coeficientes são os mesmos. Então isso aqui, escreve dessa forma, né? Aí esse zq menos alfa 1, 1k, pode ser escrito como z menos alfa 1 multiplicado pela essa somatória aqui, ó, né? Aí é dever de casa para vocês, pegar e mostrar que é isso daqui vezes essa somatória, dá exatamente isso aqui. É facinho, é só multiplicar por cada um e fazer uma mudança aqui nos índices da somatória e você vê que dá direitinho. Certo? Então isso prova que realmente pode ser escrito dessa forma. Então aí está provado, né? Facinho, né? Quer dizer, o negócio não é tão complicado. Eu imaginava que essas provas de que existe cada polinômio de ordem n tem n raízes no plano complexo fosse uma coisa muito abstrata, muito difícil, mas até que não.
Então é isso aí. Com isso a gente termina. Então, se não entenderem alguma coisa, perguntem, né? Veja aí se o som tá bom. Qualquer reclamação, mande avisando para ir melhorando nos próximos vídeos. Estude bastante, aprendam, façam isso, né? Depois faça a dedução, deduza o teorema fundamental da álgebra sem olhar para vocês ficarem assim, um cara assim, 100%, dizer, pô, mas aquele cara é um gênio. Um abraço, tchau.